professor Chessman, este é o História à la carte e aqui você irá encontrar dicas para que você possa realizar as suas provas de vestibular, do Enem, provas do ensino médio ou até mesmo as provas do ensino fundamental. Aqui no História à la carte você poderá encontrar um resumo para que você possa ter facilitado esses momentos tão importantes da sua vida. Atendendo a alguns pedidos de alguns alunos, o nosso tema de hoje será a mitologia. Mas, no final, o que são mitos? Os mitos, meus amigos, são narrativas fantásticas, explicações onde os nossos antigos humanos, como não tinham ainda o pensamento filosófico, ainda não tinham desenvolvido o pensamento racional, né? Então eles usavam as formas como os mitos para tentar explicar elementos para quais eles não conseguiam entender plenamente. Por exemplo, os elementos da natureza, os elementos da construção do universo, elementos que traziam, por exemplo, a formação do mundo, como eles não conseguiam entender plenamente de forma científica, como não tinham desenvolvido o pensamento da filosofia, eles acabaram então recorrendo a essas narrativas fantásticas, onde existem seres que concentram em si todo o poder da criação, seres que trazem seres fantásticos, grandes poderes que podem então trazer a explicação para a existência do mundo, a existência do universo, a existência de elementos para os quais eles ainda não traziam as respostas plenas. Dessa forma, nós temos os mitos. Todas as sociedades antigas possuem seus mitos. É claro que algumas conseguiram ter maior notoriedade. Nós temos ali que todas as sociedades possuem suas mitologias, os seus panteões. Claro que alguns são os mais famosos. Nós temos, por exemplo, os panteões egípcios, onde nós temos Osíris e dentre outros seres fantásticos, todos os deuses fantásticos. Nós temos ultimamente, que ganhou grande notoriedade, a mitologia nórdica, onde nós temos seres guerreiros poderosíssimos que enfrentaram grandes monstros para proteger o mundo em que nós vivemos. Mas é claro que a mitologia que é mais famosa, a mais grandiosa, ainda continua sendo a mitologia desenvolvida pelos gregos. O panteão mitológico criado pelos gregos ainda concentra a maior quantidade de aficionados e de interessados ainda nos dias de hoje. Sobre a mitologia desenvolvida pelos gregos, existe uma quantidade praticamente infinita de versões sobre os seus acontecidos, sobre os seus fatos, sobre as suas fantasias, sobre as suas coisas fantásticas. Isso se aconteceu justamente porque existiam indivíduos que durante a Grécia Antiga, como nós sabemos, a Grécia Antiga não era um país unificado politicamente. A sua sociedade era formada por cidades-estados, completamente independente, política, militar e economicamente. No entanto, a cultura grega pode-se dizer que foi unificada. E um dos vários elementos que explicam essa unificação cultural consiste nos chamados poetas rapsodos. Os poetas rapsodos, eles eram indivíduos, como digamos assim, contadores de histórias, responsáveis por levar essas várias aventuras mitológicas pelos locais onde eles passavam. Eles não tinham uma moradia fixa, eram nômades que vagavam de cidade em cidade. E a sua capacidade narrativa de atrair a atenção do público para aquele determinado fato mítico que ele explicava, garantia então a sua própria sobrevivência. Desta maneira, nós temos várias versões para os mesmos acontecimentos. Nós temos ali, por exemplo, que um poeta dizia que determinado deus tinha determinado poder, e outro poeta em outro local dizia que esse mesmo deus tinha outro poder. Dentro desse compêndio de grandes vertentes, de grandes variedades das mitologias, hoje irei comentar com vocês a respeito de uma vertente da formação do mundo antigo, para que vocês possam entender de que forma que os gregos explicavam a maneira que o mundo surgiu. Vejam bem, no início de tudo, essa formação havia apenas um vazio, o universo era apenas um vazio. Esse que nós iremos falar é a chamada Teogonia de Hesíodo. Este universo vazio estava apenas contendo um ser que era o caos. Esse ser, o caos, um ser disforme, onde não possui corpo, ele seria o tudo, seria o nada, ele não tem nenhum tipo de forma corpórea. Junto a este ser, o caos, existia Gaia. Gaia, a personificação
da Terra. Dessa forma, Gaia existia, forma corpórea, ela era personificada em um ser. Caos era apenas a disformidade, apenas o compêndio do tudo. Dessa forma, podemos perceber que os gregos já estavam explicando então a existência, por exemplo, do espaço. Ao olhar para o céu, viu aquelas coisas inexplicáveis, não sabiam que eram estrelas, sóis, constelações. Aquilo para eles era o caos. Dessa forma também, ao olhar para o chão, olhar para a terra, havia a personificação de um ser, uma coisa, a terra. Temos então ali Gaia personificando isso. Continuando dentro do mito, Gaia se sentia extremamente sozinha e dessa forma, de sua solidão, ela faz então surgir um ser. Ela cria um outro ser para que fizesse companhia a ela. Ela cria então Urano. Urano, a personificação do céu. Dessa maneira, Gaia então agora tem um companheiro, uma outra personificação. Gaia, personificação da terra, Urano, personificação do céu. Urano, então, ao personificar o céu, tem a sua união com Gaia, que personifica a Terra. Desta união surgem seres superpoderosos e monstruosos. Surgem os hecatônquiros, seres que possuem centenas de braços, centenas de cabeças, mas com um poder incontrolável. Surgem também os ciclopes, também seres gigantescos, monstruosos e de poder incontrolável. Urano, então, teme o poder dos seus filhos e faz com que eles sejam aprisionados no Tártaro. Tártaro, um local de sofrimento, um local de banimento. Desta forma, ele se sente protegido. Mas ele continua a ter outros filhos. Ele continua a se unir com Gaia, tendo outros filhos. Desta união, surgem seres com poderes mais controlados. Surgem os titãs. Surgem, então, personificações da natureza. Surge, por exemplo, oceano, a personificação das águas. Surge Hipério, personificação do céu. Nós temos ali também o surgimento de Reia, que seria uma outra titã, a titã da natureza. E, por fim, nós temos Cronos, a personificação do tempo. Mas Urano continua a temer o poder dos filhos. Urano, então, meus amigos, prende os filhos no corpo de Gaia, sua mãe. Urano, então, Urano não permite que os filhos nasçam, mantém eles aprisionados no corpo da mãe, Gaia. Urano, ao não permitir que os filhos nasçam, transforma Gaia numa mulher, num ser infeliz. Ela gostaria que os filhos tivessem liberdade, desde os hecatônquiros, desde os ciclopes e principalmente os titãs. Desta maneira, então, Gaia se une com seu filho Cronos. E dessa união surge um plano, eles se mancomunam, um plano onde Cronos, utilizando uma adaga, uma arma criada por Gaia, já que ela é personificação da Terra, nós temos então que Cronos irá castrar e matar o pai Urano. Quando Cronos faz isso, ele liberta os irmãos titãs, se transforma no rei dos titãs. Mas Cronos não liberta os outros irmãos, mantém os hecatônquiros, mantém os ciclopes presos, deixando sua mãe Gaia ainda infeliz. Dessa infelicidade, Gaia lança uma maldição sobre o filho Cronos. Da mesma forma que ele, Cronos, destronou o pai Urano, o filho de Cronos iria destroná-lo. O filho de Cronos iria roubar o poder do pai. Cronos, então, com medo da maldição, ao se unir, fechar o seu casamento com sua irmã Reia, Cronos não permite que os filhos nasçam também. Mas, não faz da maneira que o pai fez, Cronos não mantém os filhos presos no corpo da mãe. Cronos devora os filhos. Cronos devora os filhos. Dessa forma, garante que os filhos estarão sob seu controle dentro dele próprio, não permitindo que eles nasçam. Mas essa situação, essa nova realidade é para um outro momento, um outro vídeo. No vídeo de hoje, percebam, nós vimos que os gregos explicavam o surgimento do céu com Urano, do espaço com o caos, da terra com Gaia, as águas são o oceano, o céu, o sol é Hipérion, e o tempo do envelhecimento seria a ação de Cronos. Percebam como nós temos elementos básicos da realidade sendo explicados por uma narrativa fantástica, ou seja, um mito
Dessa forma, meus amigos, fechamos então o nosso primeiro vídeo sobre mitologia. Como vimos, uma narrativa, uma explicação fantástica, como os gregos explicaram então o surgimento do universo, surgimento do mundo, já que eles não conseguiam entender, lidar com as informações com aquela maneira que tinham, que eles possuíam no momento. Por isso criavam-se mitos para que pudessem entender melhor as situações de acordo com a própria realidade. Se você gostou do vídeo, assine o canal, acione o sininho, compartilhe o vídeo e dessa forma ajude o nosso História à la Carte a sempre crescer. No mais, um abraço a todos e vida longa e próspera!